Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Como é que vocês estão? Tranquilo? Tudo bem? Meninos, meninas, alunos, como é que vai aí? Tudo bem? Vamos lá começar um pouquinho? Vou falar um pouquinho aqui de física com vocês, vamos curtir um pouquinho esse momento juntos aqui. Papel, caneta aí para anotar, se precisar. Se não, pausa aí o vídeo, tá? Depois assiste de novo, tira a dúvida, tá aí o link para a gente conversar. Tirem suas dúvidas, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui. Eu coloquei aqui duas dicas, dois temas para a gente desenvolver. Legal? Coloquei a termologia e coloquei a eletricidade. Dois temas que são gostosos de trabalhar aí. A termologia, moçada, eu vou começar com vocês da seguinte forma. Olha que bonitinho que está ali. Temperatura e calor. Fechou? Vamos começar simplesmente definindo o que com vocês? O que é temperatura? Temperatura, nível de agitação atômica. Basta. Nível de agitação atômica. Quanto mais agitado, maior a temperatura. Menos agitado, menor a temperatura. Fechou? Só isso. Legal? Agora, como é que eu meço a temperatura? Eu vou medir com o termômetro. O termômetro faz uma medida indireta relacionando uma outra grandeza física com uma escala termométrica. Beleza? Mas deixa para o próximo momento aqui. Vamos primeiro definir calor. Calor, moçada, se confunde aí no seu cotidiano com temperatura. O calor, porque está calor, porque está frio. Cara, não confunda a temperatura e calor no vestibular, numa questão. Temperatura, só nível de agitação. Calor, transferência de energia térmica. Passei calor para um outro corpo. Legal? Então, calor é a transferência de energia. É quando sai calor de um corpo e vai para outro. Cuidado! Sai calor, né? Transmissão de energia térmica. Calor transferido de um corpo para outro. Então eu tenho transferência de calor. Não tem transferência de frio? Não existe transferência de frio. Você falar que um corpo está mais frio que o outro, beleza, a gente se entende e tal. Mas a transferência é sempre de calor. Um corpo está com calor. Não, está errado também. Calor é sempre movimento. Então o calor flui, passa de um corpo para outro. Tá joia? Espontaneamente esse processo acontece do corpo que está a maior temperatura para o corpo que está a menor temperatura. Legal? Espontâneo. Não quer dizer que não existe o forçado. Existe o processo forçado, a geladeira é um processo forçado. Né? Você tira calor de dentro dela e joga para o ambiente que já está numa temperatura maior. Então, processo forçado. O processo espontâneo é o processo onde o corpo que está numa maior temperatura cede calor para o corpo que está a menor temperatura. Que legal, cara. Sabe por quê? Eu tava pensando esses dias, né? Tá frio pra caramba, eu vou comprar um agasalho porque o agasalho esquenta. Tá errado. Tá errado. Eu vou comprar cobertor porque o cobertor é quentinho. Tá errado. Por que tá errado, galera? Cobertor, blusa, eles não esquentam. Ainda brinco com a galera. Pessoal, se eu for numa loja de cobertor, o que vai acontecer? Se o cobertor esquenta, aquele monte de cobertor junto, vai pegar fogo na loja. Então o que acontece? Cobertor esquenta? Blusa esquenta? Não. Blusa, cobertor dificultam, bloqueiam, impedem a passagem, a transferência de energia térmica. Ok? Dificultam a passagem da energia térmica. Então dificulta a sua perda de calor para o ambiente. Eu vou fazer um churras. Galera, nesse churras, comprei as coisinhas, mandei vir o gelo. O gelo veio muito cedo. Ok? Aí, como opção, o Pica-Pau pegou e falou o seguinte: o gelo está muito cedo, chegou muito cedo. Vamos enrolar esse gelo no cobertor? Alguém começa a rir. Vai esquentar o gelo? Tá aí, tá errado. O que o cobertor faz? Bloqueia a transferência de energia. Então, ao enrolar o cobertor ali no gelo no cobertor, você tem o quê? A dificuldade na transferência de energia térmica. Então, você consegue manter aquele bloco de gelo estruturado ali no seu formato e no estado sólido por mais tempo. Beleza? Então, cuidado, hein? Calor, transferência de energia térmica. Sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Cobertores dificultam a transferência de energia térmica. Transferência que pode acontecer de que forma? 3 processos, não é? Condução, certo? Convecção, que são os 2 processos que só ocorrem em meios materiais, e irradiação. Irradiação, que é o processo que acontece quando? Por luz, por radiação eletromagnética.
Legal? Daí o calor, né, a energia térmica vir do Sol até nós, por irradiação. Tem um instrumento que você geralmente tem em casa, um negócio chamado garrafa térmica ou frasco de Dewar. Esse equipamento, esse instrumento de altíssima tecnologia, galera, o que ele faz? Bloqueia ou dificulta os processos de transmissão de calor. Então, dificulta a convecção e a condução. E, por ser espelhado, dificulta ou impede a irradiação. Show? Então, moçada, a ideia de calor e a ideia de temperatura. Vamos dar uma olhadinha na temperatura. Olha que legal, tá? Cara, você tem 4 escalas ali. 4 escalas. Primeira escala famosa é o Celsius, a segunda escala é o Fahrenheit, a terceira escala é o Kelvin. E uma última escala que eu coloquei ali, que é a escala X. Tá joia? O que acontece? Então o termômetro mede temperatura? Mede de forma indireta. Por quê? Eu colocar o termômetro debaixo do braço, ele vai identificar a agitação atômica? Não vai. Mas o que eu faço é fazer a medida ali do quê? Da dilatação do líquido dentro do capilar. Tá ok? Então eu associo dilatação a uma escala termométrica. Legal? Paulo, se o tubo do meu termômetro é sempre o mesmo, eu posso ir trocando as escalas. Muito bem, tiro a escala Celsius, coloco a escala Fahrenheit. Tiro a escala Fahrenheit, coloco a escala Kelvin. Tiro a escala Kelvin, coloco a escala X. Eu vou colocando a escala que eu quiser, exatamente. 3 ficaram famosas. Escala Celsius, cujos pontos de referência, não são padrões, referência, são o 0 para ponto de fusão e o 100 para ponto de ebulição. A escala Fahrenheit, o 32 para fusão e, olha aquele número, que é muito legal aquele número. Tem até um perfume com aquele número, não tem? Olha lá. Tá lá, 212, que é a ebulição. E a escala Kelvin, chamada de escala absoluta, né? Tá ok? Onde o 0 dela representaria o quê? A paralisação completa das partículas. Tá ok? A paralisação completa de todas as agitações. Então falar 0 Kelvin seria 0 de agitação. Mas o ponto de fusão para a água seria o 273. E a ebulição, 373. Aí um aluno, um vestibular, a Unifenas, foi lá e falou assim, olha, criamos uma escala para o nosso uso. Essa escala é um pouco diferente. A gente identifica como ponto de fusão o menos 40 e a ebulição o 60. Pode? Claro que pode. Cada um pode criar a sua própria escala. O mecanismo está na conversão. Puxa, quanto que na escala X equivale na escala Celsius, na escala Fahrenheit, na escala Kelvin. A decoreba, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Cara, não decora, velho. Sabe por quê? Você vai decorar, você decorou essa equação que eu acabei de balbuciar aqui para vocês. O que aconteceu? Só sabe fazer de Celsius para Fahrenheit. Se lá o vestibular te der uma escala X, você vai usar essa equação, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Isso é conversão de Celsius para Fahrenheit, meu amigo. Não adianta querer aplicar para outras coisas. Tem método? Tem. Como? Cara, analisar as razões. As razões são as mesmas. O termômetro é o mesmo, o instrumento é o mesmo, só troquei a escala. Então a dilatação vai ser a mesma. Então eu vou fazer o quê? A razão entre os tamanhos ali indicados pelas setinhas. Tamanho menor dividido pelo tamanho maior para a escala Celsius. O tamanho menor dividido pelo tamanho maior na escala Fahrenheit. O tamanho menor dividido pelo tamanho maior na escala Kelvin. O tamanho menor pelo tamanho maior na escala X. O tamanho menor pelo tamanho maior de qualquer escala. Tá joia? Beleza? Tanto que no próximo, vocês dão uma olhadinha aqui. Olha lá. Na próxima que vocês fizerem. Douglas, muda para mim, por favor. Aí, ai que susto, nossa, que é isso, meu, que medo, que é isso aí? Cara, calma, olha lá, na primeira linha, dá uma olhadinha aqui na primeira linha, olha que legal, eu tenho a razão entre a variação menor pela variação maior da escala a qual ele está embaixo, né? Celsius, depois do Fahrenheit, depois do Kelvin e por fim da escala X, muito importante ali o sinalzinho, olha só, Tx menos o sinal ali da temperatura, menos 40, dividido por 60 menos 40.
Que legal! Então eu consigo fazer, além da determinação de uma temperatura específica, calcular as variações. Puxa, a variação da temperatura em Celsius, dá uma olhadinha na segunda linha, a variação da temperatura em Celsius por 100, que é a divisão da escala, é igual à variação da temperatura em Fahrenheit pela divisão da escala, que é igual à variação da temperatura em Kelvin pela divisão da escala, e que aí por diante, tá ok? Reparem que entre Celsius e Fahrenheit você tem uma razão 1,8. Né? A cada grau Celsius há uma variação de 1,8 graus Fahrenheit. E outro, a variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin, porque tem a mesma divisão de escala. Ok? E por fim, muito utilizado em gases, está lá, transformação de Kelvin para Celsius, de Celsius para Kelvin. Então a temperatura em Kelvin é em Celsius mais 273. Por isso que às vezes aparece nos exercícios para vocês de gases. Ah, um gás vai ser calculado ali por Clapeyron. Beleza. Aí o cara te dá a temperatura 27 graus Celsius. Puta, o cara podia ter dado um valor legal, mano. Pô, por que não deu valor legal, meu? Sacana esse cara, velho. Não, ele foi legal contigo, meu irmão. Sabe por quê? Porque 27 graus Celsius convertido ali, ó, mais 273, vai dar um número redondinho, 300. Ah, mas o gás vai de 27 para 127. Puta, o número errado, o número torto, por que não deu número legal? Cara, ele deu o número legal. Vai de 27 graus Celsius para 127 graus Celsius. Tem uma variação, dá para você calcular, que bonitinho, tá? Os números vão ficar redondinhos, legais. Show? Então, moçada, as escalas termométricas estão aí para vocês, para o seu apreço. Dá uma olhadinha, fotografa a tela, dá um pause, dá uma olhadinha nas equações, no desenvolvimento delas, mas o meu foco com vocês é a parte da termologia mesmo, estudo das trocas de calor. Legal? Então vamos para a figura seguinte, onde então nós vamos ver o seguinte, olha só, eu tenho basicamente duas equações termológicas, Q macete e o Q mole. Q igual a mc delta T e Q igual a m vezes L. Quando que eu uso cada uma delas? Que macete? Q igual a mc delta T. Equação que nós utilizamos para o cálculo da quantidade de calor, quando há variação de temperatura. Envolve a massa, o calor específico sensível e a variação da temperatura que o corpo sofreu. E o Q mole? Q igual a m vezes L. Quando que eu uso? A quantidade de calor quando ocorre a mudança do estado físico. Sólido para líquido, líquido para gás, gás para líquido, líquido para sólido. Então, Q mole. Legal? Tem ali as relações de unidades, moçada. A primeira relação de unidades para vocês é o sistema usual. Já a segunda é o sistema internacional de unidades. Lembrando que entre caloria e joule há uma relação chamada equivalente mecânico, 4,18 joules. Alguns exercícios para facilitar a tua vida, ele aproxima isso, coloca 4,2, de repente até o valor 4 para deixar bem redondinho, bem fáceis as contas, beleza? E do lado aqui, deixei no cantinho aqui especial o que, moçada? A chamada capacidade térmica, legal? Czão, capacidade térmica de uma substância, produto M vezes C. Sabe o que é legal com a capacidade térmica? Você fazer a chamada equivalência térmica. Pica-pau, como assim equivalência térmica? Eu de repente consegui substituir uma substância por outra. Ok? Já aconteceu com você, por exemplo, vai lá, jogou um futebolzinho, machucou o pé. Ao invés de gelo, você coloca uma bolsa térmica que tem um gel. Ok? O que aquele gel está fazendo? Ele está substituindo o gelo, mas desempenhando o mesmo papel térmico, o mesmo papel nas trocas de calor. Então é um equivalente térmico. Então, eu posso igualar as capacidades térmicas. Então, a capacidade térmica de uma substância, eu posso igualar com a capacidade térmica de outra substância. E aí estabelecer uma equivalência térmica entre elas. Olha que legal. Trocar uma substância por outra que desempenha o mesmo papel térmico. Show, não é? Legal isso, né? Moçada, terminamos aqui a apresentação dessa parte teórica, colocando para vocês a parte chamada potência. O conceito potência, meninos, meninas, eu faço questão muito nesse momento de chamar a atenção de vocês. Alunos, prestem atenção. Olha, potência é um conceito muito versátil. Primeiro que é uma grandeza escalar. Vamos pensar nisso. Não depende de orientação. Segundo, versátil
e articulável, porque você pode utilizar o conceito de potência para várias áreas do conhecimento. Eu posso falar em potência sonora, eu posso falar em potência térmica, potência elétrica, a potência luminosa. Cara, quanto conceito de potência que eu posso trabalhar? Exato. E potência, olha lá, conceito básico, é energia envolvida no intervalo de tempo. Qual a energia envolvida aqui que nós estamos trabalhando? Qual o contexto que nós estamos trabalhando? Não é calores, termologia? Então, energia térmica dividida por tempo. Show? E aí você fala assim, em unidades? Bom, no sistema internacional é o watts, joule por segundo. Mas você, aqui na termologia, é muito comum aparecer qual unidade? Caloria. Então eu posso falar caloria por segundo? Sim. Caloria por minuto? Também. E se precisar de watts? Tem que converter. Olha o equivalente mecânico lá embaixo. Transforma a caloria em joules. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui agora? Próximo. Olha, eu preciso então 2 corpos para trocar calor. Sabendo que espontaneamente essa troca acontece quando? Do maior temperatura para o de menor temperatura. Beleza? E esse quadro que eu apresentei para vocês aqui, ele coloca todas as possibilidades, desde a mais simples. Qual que é a mais simples? Olha lá, no seu canto superior esquerdo ali. Quando você tem um recipiente de capacidade térmica desprezível. O que é isso? Um recipiente que não participa das trocas. E mais, um recipiente adiabático. O que é isso? Um recipiente que não troca calor com o meio externo. Então, ele não participa das trocas e não troca calor com o meio externo. Situação ideal, beleza? Situação ideal. Tá? Só vão envolver quem? Os corpinhos que estão lá dentro trocando calor. Então, se são 2 corpos, QA mais QB igual a 0. Se for 3 corpos, A mais B mais C igual a 0. 4 corpos, A mais C mais D igual a 0. Não quero chamar de A mais C mais D, quero chamar de 1, 2, 3. Beleza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soma de todos os calores, cada corpo com a sua equação do calor Q igual a 0. Então, Q do corpo A, então a quantidade de calor do corpo A mais a quantidade de calor do corpo B, e aí por diante, tudo isso somado tem que dar 0. Troca de calor entre os corpos. Até quando que acontece a troca de calor, galera? Eu vou ceder calor para um outro corpo até quando? Até ele sugar toda a minha energia? Não, eu vou trocar calor até que a gente chegue a um equilíbrio térmico, a uma mesma temperatura. Estando os 2 corpos na mesma temperatura, cessa a troca. Beleza? Ora, podemos evoluir para uma situação mais elaborada? Poxa, e se o recipiente tem capacidade térmica considerável, não desprezível? Então, além dos corpos, você também tem a quantidade de calor do recipiente participando das trocas. Paulo, vamos dificultar mais um pouco. Vamos para a segunda linha ali, tá? Recipiente que não é adiabático. Se ele não é adiabático, repare na segunda linha, o que está acontecendo? Além dos corpos trocarem calor entre si, A mais B, eles estão também trocando calor com o ambiente, seja cedendo o calor para o ambiente ou recebendo o calor do ambiente. Lembrando, quem cede fica negativo, quem recebe fica positivo. Mas por quê? Porque é regrinha? Não, é a questão da temperatura, galera. Questão da temperatura. Pessoal, se você receber o calor, sua temperatura vai aumentar. Então, a sua temperatura final vai ficar maior que a inicial. Seu delta T, sua variação de temperatura, vai ser positiva. Então, Q positivo. Se você cedeu o calor, se você perdeu o calor, o que vai acontecer? Você vai ter uma diminuição de temperatura. Essa diminuição de temperatura vai deixar o quê? Sua temperatura final menor que a inicial. Seu delta T, sua variação de temperatura, será negativa. Portanto, o Q será negativo. Então não é só convenção. Não, Q positivo porque recebeu energia, aumentou a temperatura. Q negativo, cedeu energia, diminuiu a temperatura. Cara, que gostoso. Lembrando, então, que situação ideal, primeira situação, cantinho superior esquerdo, lá, somatório de calores igual a 0, para um recipiente de capacidade térmica desprezível e num recipiente adiabático. Pica-pau, como é que eu vou reconhecer cada um desses 4 itens? Fácil. Ele tem que ser muito explícito, expresso no exercício para você. Se ele não falar nada, é porque você vai trabalhar a situação ideal. Ou, se ele não falou do recipiente, se ele não falou de trocas de calor com o meio externo, então, situação ideal, somatório de calores igual a 0. Fechou? Beleza?
Tá? Então, após essa exposição, moçada, nós vamos fazer aqui alguns exercícios. Belezinha? Eu vou pedir para o primeiro exercício aparecer na lousa para vocês. Vou dar um tempinho para vocês darem uma lida. Dá uma lidinha aí, rapidinho, e vamos para o exercício. Tomar uma aguinha. Tá? Leram? Legal? Moçada, olha só, né? A experiência de James P. Joule determinou que é necessário transformar aproximadamente 4,2 joules de energia mecânica para se obter uma caloria. Ó, tá vendo que ele já fez uma aproximação aí? E aí, numa certa experiência similar, deixava-se cair um corpo de massa 50 kg, ok? Um corpo pendurado de massa 50 kg. Olha o desenho. Tá joia? É um corpo pendurado de 50 kg, que agitava deixava cair 30 vezes de uma certa altura, e esse corpo, ao cair, agitava a água. Então, o sistema, o corpo, estava preso a uma corda de tal maneira que, durante sua queda, um sistema de paz era acionado, entrando em rotação, agitando 500 gramas de água contida no recipiente isolado termicamente. O corpo caía com velocidade praticamente constante. Constatava-se, através de um termômetro adaptado ao aparelho, uma elevação total de temperatura de 14 graus. Determine a energia potencial total perdida pelo corpo e de que altura ele teria caído. Despreze os atritos nas polias, no eixo, no ar, dados que o calor específico da água é 1 e gravidade, ele foi bem criterioso aí, né, moçada? Gravidade 9,8. Bom, ele quer energia potencial. Já vamos chegar lá. O que ele falou para vocês? Temos aí uma massa de 500 gramas do líquido de capacidade de calor específico, 1 caloria por grau Celsius, sofrendo uma variação de temperatura de 14 graus. Olha que legal em termos de unidades, inclusive. Ó, grama, grau Celsius. Puxa, isso tudo aqui vai estar envolvido na equação, que macete. Vamos aqui, olha lá, né, moçada? Olha que belezinha. A quantidade de energia térmica, então, MC delta T. Tá? Alguns chamam de delta T, outros de delta teta, enfim, a letrinha aqui, ó, variação de temperatura. Fechou? Então lá, que são 500 gramas, calor específico é 1 e a variação de temperatura 14. Aí, moçada, vou obter aqui que resultado? Bom, 14 vezes 5, 70 lá, 7.000 calorias. Ok? 7.000 calorias. Agora, ele deu o conversor para vocês, né, o equivalente mecânico. Falou, olha, vale 4,2. Exatamente. Então, eu sei que cada caloria aqui, ó, vale 4,2 joules. Cada caloria. Portanto, a quantidade total de energia pode ser medida tanto na unidade de caloria como na unidade de joule. E na unidade de joule vai dar quanto? 7 vezes 4, 28, mais 29.400 joules. Que belezinha. Agora, da onde veio essa energia? Da onde? Surgiu do nada essa energia? Ok? Não. Moçada, muito legal, uma coisa que a gente sempre conversa com os alunos ali no presencial. Aliás, galera de Alfenas, um abração para vocês. Rio Pardo, um abração para vocês. Beleza? Guaxupé, um abração para vocês. Pessoal que está nos assistindo, muito obrigado. Vamos lá, qualquer pergunta, qualquer dúvida, vamos desenvolver juntos aqui. Mas, moçada, vamos lá. Olha, que a gente sempre conversa, pessoal. Sempre conversamos a seguinte coisa. Você não cria energia, você não destrói energia. Então a energia é transformada. E como é que rola a transformação? Como é que eu simbolizo a transformação? Transformação é simbolizada pelo sinal de igualdade. Então você fala assim, eu quero transformar energia luminosa em energia sonora.
Não sei como, mas energia luminosa eu quero transformar em energia sonora. Igual. Energia sonora igual a luminosa. Acabou. Sinal de igualdade. Aqui, como que se obteve energia térmica? Pela queda do corpo, pela transformação de energia potencial. Então você fala assim, pô, cara, então eu posso dizer o quê? Que a energia, opa, ficou feio, ficou esquisito, a energia potencial gravitacional foi obtida pela transformação, olha o sinalzinho de igualdade, da energia térmica. Então, energia térmica que se transforma em energia potencial. Capão, então a quantidade de energia potencial vai dar os 29.400 joules. E qual é a equação de energia potencial? Nós temos várias equações de energia. Energia cinética, mv²/2. Potencial elástica, kx². Potencial gravitacional, mgh. Isso igual a 29.400. Agora, que massa eu vou pôr aqui? Os 500? Não, isso aqui é a água esquentando, não é a massa de água que esquentou. Quem que sofreu essa queda? Quem que sofreu variação de energia potencial? O corpo de massa 50 kg. Sob efeito ali, né, a influência da gravidade 9,8. Vou colocar entre parênteses para não misturar aqui, ó, e H. Isso igual a 29.400. Opa, então H vai ficar 29.400 dividido por 50 vezes esse número aqui, 490. Ok? Quanto é essa continha? Vai dar altura de 60 metros. Cara, agora é o seguinte. Douglas, volta no texto do exercício um pouquinho para mim, por favor. Olha que legal, galera. Ou ainda que triste. Ele apresenta duas respostas ali com 29.400. Uma com altura 2 e outra com altura 60. Se o cara tiver muita pressa, for muito afoito, ele vai marcar a alternativa E. Mas no texto ele falou que o corpo é derrubado, é caído, né? É despencado 30 vezes de uma certa altura. Obrigado, Douglas. Vamos lá, moçada. Então, ele caiu uma altura equivalente a 60 metros, mas não de uma vez só. Quantas? 30 vezes. Então eu vou dividir esses 60 metros aqui, ó, por 30 vezes. 30 quedas, dando total 60. Portanto, a altura de queda, 2 metros. Olha que bonitinho. Fazer um balãozinho, a nuvem mágica do Goku ali, beleza? Nuvem mágica do Goku ali, nuvem mágica do Goku aqui. Faz mais uma, nuvem mágica do Goku aqui, beleza? Ó, que belezinha, moçada. Então, a energia potencial, 29.400, caindo 30 vezes da altura, 2 metros. Legal? Vamos adiante, moçada, vamos dar uma olhada no próximo exercício. Olha só, né, numa cozinha. Querem um tempinho para ler? Então, moçada, um tempinho para vocês lerem, grande na tela para a galera dar uma lida. Tempinho para a galera dar uma lida aí, enquanto eu espero a galera fazer a sua leitura. Vou ficar quietinho, prometo. Não aguento, pera aí. Mais um pouquinho, vou ficar quietinho de novo. Leu? Legal. Vamos fazer junto, então é o seguinte, diz o exercício. Na cozinha de um restaurante há 2 caldeirões com água. Um a 20 graus Celsius e o outro a 80. Quantos litros se deve pegar de cada um de modo que resultem numa mistura de 10 litros de água a 26? Joia! Vamos lá, vamos aqui. Vamos pensar comigo o seguinte. Eu tenho uma informação já. Massa de água quente mais massa de água fria tem que totalizar 10 litros. Fechou? Tá bom? Só que só essa equação aqui não resolve o meu problema, tá? Mas o que ele falou pra gente é que a quantidade de calor de água quente mais a quantidade de calor de água fria, quando somadas essas quantidades, eu vou atingir uma temperatura de equilíbrio de 26 graus Celsius. Falou se o recipiente é adiabático, não é adiabático, se ele participa da história? Não falou. Não falou?
vai para onde? Não foi expresso? Vai para o ideal. Ou seja, a soma dos calores igual a zero. Então vamos ficar aqui, ó. Massa de água quente, calor específico da água quente, a variação de temperatura da água quente. Mais massa da água fria, calor específico da água fria, variação de temperatura da água fria. Porque, Paulo, vai fazer diferença o calor específico da água quente, o calor específico da água fria? Não. Água, tá ok? Água, o calor específico depende do estado físico, tá ok? Depende da temperatura também, mas olha, vamos trabalhar a ideia da seguinte forma, tá? Para nossos vestibulares aqui, o calor específico constante ali, tá joia? Água fria, água quente, com o mesmo calor específico, ele vai mudar conforme muda o estado físico. Agora, a massa de água quente eu não sei. Eu sei que o calor específico é 1. Tá lá. A variação de temperatura é a final. Puxa, temperatura final. Equilíbrio, 26. A inicial da água quente, qual que é? 80. Mais massa de água fria. Não sei. Calor específico da água fria. 1. Variação de temperatura final, equilíbrio. Menos a inicial, que é 20. Opa, aqui vai dar quanto? Menos 54. Então, menos 54 vezes MQ. E aqui vai ficar quanto? Mais 6. Mais 6 MF igual a 0. Passando para o outro lado, então 6 MF igual a 54 MQ. Ou seja, a massa de água fria igual a 9 vezes a massa de água quente. Será que isso aqui tem alguma utilidade para mim? Olha que belezinha. Será que tem uma utilidade? Será que com isso eu consigo resolver aquela fração, aquela equação? Vamos voltar aqui na equaçãozinha e vou dizer para vocês assim, então. Poxa, a massa de água quente, massa de água quente, mais a massa de água fria. Vamos trazer a informação para cá. Massa de água fria, 9 vezes a massa de água quente, igual a 0. Igual a 0 não, perdão, igual a 10. Aí lá, somando aqui, 10 vezes a massa de água quente, igual a 10. Tá, a massa de água quente, deu aqui o resultado, 1. O quê? Quilograma de água quente, balãozinho. Se a massa de água quente é 1, qual vai ser a massa de água fria? Então, a massa de água fria, 9 quilogramas. Legal? Joia? É isso aí. Tá, moçada? Então, nós temos aí uma troca térmica entre as substâncias e aí chegamos a uma temperatura de equilíbrio. Vou deixar aqui na lousa um pouquinho para vocês darem uma olhadinha, tá ok? Enquanto isso, vamos caminhar para o próximo tema. Vamos lá. Ok? Muito bom. O que nós temos a seguir? Muito bem. Senhoritos e senhoritas, olha lá. Dilatação e contração. É uma evolução do que a gente vem conversando. Coloquei o termômetro debaixo do braço, transferi o calor para o termômetro, ele dilatou um líquido. Cara, então nós temos o conceito de dilatação, expansão da substância. Tudo que aquece, cresce. Tudo resfria, contrai. Certo? Não. A maioria das substâncias, quando aquece, dilata. A maioria das substâncias, quando resfria, contrai. A água, o ferro, o antimônio, o bismuto, são substâncias que têm um comportamento anormal, anômalo, mas sob certos regimes de temperatura, não é sempre, tá ok? A água, tá, que muitas vezes é cobrado no vestibular, a água tem um comportamento chamado anômalo entre 4 e 0 graus Celsius. Quando a água está resfriando de 4, diminuindo, chegando a 0, ao invés dela, na diminuição de temperatura, contrair, ela dilata. E você sabe disso, meu amigo. Você coloca bebida alcoólica no freezer. Se você colocar cerveja, estoura. Estoura. Mas se eu colocar bebidas alcoólicas mais fortes, não. Por causa da concentração de álcool, menos água. Então, menos água, mais álcool. Então, menor possibilidade de estourar. Agora, a cerveja, 95% ali é água. E aí, acontece?
Ora, então, 95, 90, enfim, moçada. O que acontece é que você vai ter o quê? Poxa, cara, uma quantidade de água muito grande dentro de uma latinha, dentro de uma garrafa, isso aí pode, então, fazer o quê? Opa, devido a esse comportamento anômalo, no resfriamento de 4 para 0 graus Celsius, a água dilatar e estourar, né? A sua lata, a sua garrafa, enfim. Então, algumas substâncias têm um comportamento que a gente vai chamar de anormal, anômalo. Quais? Água, ferro, antimônio, bismuto. Legal? Estuda-se qual no vestibular? Água. Então, vamos colocar água ali, beleza? Água, quando diminui de 4 para 0, dilata. Água, quando aumenta a temperatura de 0 para 4, contrai. Olha que louco. Né? Beleza, moçada? Agora, vejam comigo, então, a próxima situação ali. Putz, velho, não, vou ter que parar aqui, vou olhar ali. Não, vou até sentar aqui. Cara, que legal, velho. Eu estou me sentindo, estou para essa tela como o artista está para um quadro. Estou aqui contemplando a natureza, velho. Olha, que beleza. Deus é perfeito, meu irmão. Olha o que ele fez, cara. Ele fez com que a estrutura da matéria tivesse um comportamento regular em todas as dimensões, nas 3 dimensões que a gente conhece. Olha só, seja na linear, na superficial ou na volumétrica, a equação tem a mesma estrutura. Depende do quê? Depende do tamanho inicial do corpo, do coeficiente de dilatação, tá? E da variação de temperatura. Então, as 3 equações de dilatação têm a mesma estrutura. O único cuidado, a única coisa que eu peço para vocês lembrarem é a relação que está aqui embaixo. O alfa sobre 1 é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. Ou, ainda se preferirem, beta é igual a 2 alfa, gama é igual a 3 alfa. Por que eu digo isso? A única coisa que eu peço para vocês lembrarem é porque vai ter vestibular, vai ter exercício onde o cara vai colocar o quê? Olha, eu tenho uma chapa de um material e lhe forneço o coeficiente linear. E aí você tem que fazer a conversão. Tá joia? Você tem que fazer a conversão. Show? Capiche? Understanding? Então tá bom. Olha que beleza. A primeira equação tem uma aplicação, industrial chamada lâmina bimetálica. A gente vai fazer um exercício já sobre ela. A segunda, tem outras aplicações. Se eu tenho objetos, placas que têm cavidades, né? Essas cavidades, quando aquecidas, acompanham o material. E aí a galera às vezes se confunde, né? Porque tem um buraco e quando esquenta o buraco fecha. Não, a cavidade, vamos guardar essa ideia então? A cavidade sempre acompanha o material. Se o material dilata, a cavidade dilata também. Se for um buraco, o buraco aumenta. E se for, no caso, um cubo? O cubo pequenininho virou um cubo grande. Dentro desse cubo tinha uma cavidade. Se o cubo cresceu, a cavidade vai crescer também. Legal? A cavidade sempre acompanha o material, o objeto. Legal? Olha, moçada, vamos adiante. Olha o que nós temos ali. Exatamente o que a gente falou. A lâmina bimetálica. Vou deixar aí na tela para vocês darem uma olhadinha. Enquanto isso, vou preparando aqui a lousa para a gente. Ok? Olha só. Dá uma olhadinha rápida aí para a gente fazer o exercício. Exercício simples, teórico, alternativa, tal, envolvendo lâmina bimetálica. Lâmina bimetálica, moçada, que equipa aí os chamados termostatos, né, os medidores analógicos de temperatura, tá, ok? Que equipa os ferros elétricos, os fornos elétricos, tá? Olha só. A figura a seguir representa uma lâmina bimetálica. O coeficiente de dilatação linear do metal A é a metade do coeficiente de dilatação linear do metal B. A temperatura ambiente, a lâmina está na vertical. Se a temperatura for aumentada em 200 graus Celsius, o que vai acontecer com a lâmina? Então vamos ver aqui, moçada. Olha só, você tem 2 lâminas grudadinhas uma na outra. 2 lâminas. Então vamos desenhar aqui, ó, uma ripinha, tá? Não precisa ser lá fashion, não precisa ser um artista para fazer o exercício. Vamos fazer uma representação que satisfaça aí o examinador. Eu tenho uma lâmina A, uma lâmina B. Mas ele falou para mim que a lâmina A tem um coeficiente que é metade do coeficiente B. Ou ainda que o coeficiente A, tá lá, é metade do coeficiente B. Poderíamos ter escrito de outra forma, né? Falar que o alfa A,
Coloquei errado, ó. Falei uma coisa, escrevi outra, galera. Aí, pronto. Q 2 vezes o alfa A é igual ao alfa B. Agora, o que está escrito aqui é o seguinte. Vejam só, né? No aquecimento ou no resfriamento, quem dilata mais? Quem tiver o maior coeficiente de dilatação. Então, B tem um coeficiente que é o dobro de A. A tem um coeficiente que é metade do coeficiente de B. Então, num aquecimento, B dilata mais que A. No resfriamento, B contrai mais que A. Legal? Então, vejam que ao aquecer essa lâmina bimetálica, o que vai acontecer? Ela vai fletir, ela vai envergar, tá? Porque como estão grudadinhas as placas, não tem como uma se mover independente da outra, ela vai envergar, ficando uma nova configuração. Vai envergar para onde? Para a sua esquerda ali. Por isso que dá nas alternativas, vê lá, vamos ver junto nas alternativas? Olha o que ele colocou ali, moçada. Curvará para a esquerda. Que legal, belezinha? Tá joia? Olha, então alternativa E. Vamos ver o próximo exercício? Dá uma olhadinha, né? Que bom esse exercício aí, galera. Olha, vamos ler junto. Aliás, um tempinho para vocês lerem, enquanto ali a gente vai preparando a coisa no outro estúdio. Tempinho para vocês. Prontinho? E uma rampa para saltos de asa delta é construída de acordo com o esquema que segue. A pilastra de sustentação 2 tem a 0 graus Celsius, o comprimento 3 vezes maior do que a pilastra 1. Os coeficientes de dilatação 1 e 2 são respectivamente alfa 1 e alfa 2. Para que a rampa mantenha a mesma inclinação a qualquer temperatura, é necessário que a relação entre alfa 1 e alfa 2 seja... Legal, galera? Que bonito! Bonito exercício. Vamos ver aqui comigo o que acontece agora? Olha, para que ela tenha sempre a mesma inclinação, mantenha a inclinação, a dilatação da pilastra 1 tem que ser igual à dilatação da pilastra 2. Belezinha? Aqui então nós vamos ter o quê? Puxa, L0 da pilastra 1 vezes alfa da pilastra 1 vezes a variação de temperatura, ΔT. Isso é igual a L0 da pilastra 2, ou seja, o tamanho da pilastra 2, alfa 2, variação da temperatura. Por que o mesmo ΔT? Porque, as pilastras não estão assim a milhares de quilômetros, centenas de quilômetros uma da outra, para uma estar num clima e outra no outro. Certo, moçada? Então estão no mesmo clima. A mesma variação de temperatura sobre as duas. Fechou? Agora, ele disse para mim no texto que a pilastra 2 tem o triplo do tamanho da pilastra 1. Então, L02 é 3 vezes maior que L01. Isso aqui vezes alfa 2. Opa, olha lá. L01 dos dois lados da igualdade. Então, acabamos aqui tendo o quê? A relação entre os coeficientes de dilatação entre as duas substâncias. Legal, né? Show. Legal. Moçada, muito bem. Tá aí. Dá uma olhadinha. Vamos ver a alternativa? Volta lá no exercício, Douglas. Olha, nós vamos ter então que alfa 1 igual a 3 alfa 2, alternativa C. Vamos ver o próximo exercício? Em tela cheia, Douglas, vamos continuar aqui. Que legal. Quer um tempinho para ler? Não precisa. Vamos ler junto, tá? Olha, bom, o exercício vai falar assim para vocês. Uma placa de alumínio tem um grande orifício circular no qual foi colocado um pino, também de alumínio, mesmo material, com grande folga, tá? O pino e a placa são aquecidos a 500 graus Celsius simultaneamente. Podemos afirmar que... Bom, vamos lá, vamos ver aqui o que acontece, moçada. Então, na lousa comigo, ó, vamos desenhar aqui uma placa, uma tentativa 3D aqui para a gente resolver o exercício, tá ok? Tem uma plaquinha, bom, essa plaquinha tem uma cavidade ali, um orifício, tá ok? Um orifício. Agora, moçada, eu pretendo colocar ali um pino do mesmo material,
naquele orifício. O pino entra com grande folga. Tá? Agora, quando eu aqueço os dois materiais, então vou aquecer igual, nesse aquecimento desses dois materiais, o que vai rolar, moçada? Os dois vão dilatar, os dois dilatam. Mas, vamos lembrar, ó, material, corpo que tem cavidade, se o corpo dilata, a cavidade dilata também. Opa, esse corpo vai dilatar? Vai. Quem vai dilatar mais? Opa, do que dependia ali a dilatação? Não dependia do tamanho do objeto, das dimensões do objeto, as dimensões iniciais, o S0 do objeto, a área inicial do objeto. Essa área inicial não é maior que a área inicial desse aqui, ó. Então você fala assim, puxa, aqui eu tenho um S0. Aqui eu tenho um S0 bem maior, tá joia? Um S bem maior. Então, se esse já é maior, vai dilatar mais ainda, ok? Portanto, moçada, das alternativas que vocês têm aí, vamos dar uma olhadinha nelas? A folga irá aumentar. Beleza, até aí tudo bem, o problema é que veio a vírgula. Pois o pino, ao ser aquecido, irá contrair. Estragou a alternativa. Item B, a folga diminuirá? Não, já está errado no começo. Os dois aqueceram, os dois vão dilatar. Então, item C também está errado. Sim. Item D, a folga irá aumentar, pois o diâmetro do orifício aumenta mais que o diâmetro do pino. Beleza, alternativa D. Show de bola. Já vamos emendar o próximo, olha. Puxa, pensa comigo. Olha, moçada, eu gostaria que vocês fizessem uma leitura bem atenta desse exercício. E dá uma olhadinha, bem atenta mesmo, ok? Leram? Joia? Uma chapa de zinco cujo coeficiente de dilatação linear é 25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Pera aí. Ele está falando de chapa de zinco, então de área, mas deu o coeficiente linear. Sofre uma variação de 10 graus Celsius na sua temperatura. Verifica-se que a área da chapa aumenta 2 centímetros. Nessas condições, o que a gente pode trabalhar então? Vamos ver aqui o exercício. Olha, que informações nós temos do exercício. Vamos lá, aqui para a lousa então. Eu tenho um aumento, um ΔS, porque a área, né, a área da chapa aumentou 2 centímetros quadrados. Legal? Ok? Eu não tenho, aliás, é o pedido do exercício, a área inicial. A variação de temperatura sofrida foi uma elevação de 10 graus Celsius e ele deu o coeficiente de dilatação linear 25 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Mas eu não vou usar o alfa, tenho que usar quem? É superficial? É superficial, então eu tenho que usar beta. Beta, que é igual a 2 alfa. Então, beta, 2 vezes 25 vezes 10 a menos 6. Então, beta vai ser 50 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Show? Galera, tá aqui. Agora, vamos montar a equação que envolve dilatação. Então, lá, a dilatação superficial é S0, beta, delta de temperatura. A dilatação foi 2. S0 eu quero descobrir. Beta. Beta, 50 vezes 10 a menos 6. 50 vezes 10 elevado a menos 6. E a variação de temperatura? 10. Então, moçada, poxa, 2 desse lado aqui vai ficar 500 vezes 10 a menos 6, ou 5 vezes 10 a menos 4. Ok? Olha lá, né? 50 vezes 10, 500. 500 vezes 10 a menos 6, mesmo que 5 vezes 10 a menos 4. S0, então, vai ficar 2 dividido por 5 vezes 10 a menos 4. Paulo, se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, só para não ficar fazendo muita conta, 4 sobre 10. 4 sobre 10 é 0,4. 0,4 vezes 10, o expoente sobe, então 10 a mais 4. Opa, então quanto vai dar o S0 aqui? 4 vezes 10 elevado a mais 3. Qual a unidade que eu vou usar aqui?
a unidade que estava aqui. Aqui não era ΔS, variação em centímetros quadrados? Aqui também, ó, centímetros quadrados. Olha que belezinha. Então, balãozinho aqui. Show? Então, moçada, tá aí. Deixar aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? Qualquer coisa aí, dá uma pausa para entender ali todas as passagens e vamos adiante. Vamos para o estúdio lá? Vamos voltar para fazer mais apresentações ali. Que legal, falamos do exercício da chapa aí, como a gente tinha comentado. Chapa, área, e ele dá o coeficiente linear. Olha o último. Como todos têm aplicações tecnológicas, está aqui ó, uma última aplicação, a dilatação dos líquidos. Tá? Então, a dilatação de um líquido depende de onde ele está, do recipiente que ele ocupa, porque o recipiente também dilata, também contrai, tá joia? Então, poxa, a dilatação real de um líquido depende da dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Essa equaçãozinha. Coloquei já de imediato um exercício para vocês. Vamos dar uma olhada nesse exercício, não vamos perder tempo não. Moçada, vamos lá, vamos fazer exercício, vamos, tá? Olha. Caraca. Moçada, caramba, nosso tempo aqui tá curto, nossa, tá? Eu vou aqui então elaborar com vocês esse último exercício, tá? Onde nós temos então o tanque de gasolina de um automóvel de capacidade 60 litros, possui um reservatório auxiliar de retorno com volume 0,48 litros, que permanece vazio quando o tanque está completamente cheio. O motorista enche o tanque quando a temperatura era de 20 graus Celsius e deixa o automóvel exposto ao sol. A máxima temperatura que o combustível pode alcançar, desprezando-se a dilatação do tanque, é igual a... Deu aí, inclusive, ó, dado gama da gasolina. Ah, que legal, já deu o gama, ok? 2 vezes 10 a menos 4. Ora, moçada, vamos ver o exercício juntos aqui, então, tá? Vamos lá para a lousa. Ele falou o seguinte para vocês. Eu tenho um tanque cujo volume máximo é de 60 litros. Quando essa quantidade de litros aqui, essa quantidade de gasolina dilata devido ao aquecimento, ela pode vir a ocupar um tanque de retorno ali de 0,48 litros. Ok? Sabe-se que o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina puxa, Douglas, volta lá que eu esqueci, passou. Aí 2 vezes 10 a menos 4. 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. E isso aí vai acontecer, moçada, eu posso ocupar esse volume para uma variação de temperatura, ΔT, ΔT, que é uma temperatura final desconhecida, menos a temperatura inicial, que foi a temperatura onde ele fez o abastecimento, a 20 graus Celsius. Legal? Puxa, cara, então, diante desses dados aqui, tá? O que acontece? Eu tenho a dilatação do líquido. E a dilatação de um líquido, como vocês viram, a dilatação real de um líquido depende da dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Ok? Então, no exercício, se vocês depois quiserem lá voltar no exercício, dar uma olhadinha, ele falou para mim, despreza-se a dilatação do tanque. Então eu posso tirar aquilo lá. Tá joia? Então vai ficar dilatação do líquido. Vai ficar V0, gama do líquido, no caso é a gasolina, a variação de temperatura. Isso igual a dilatação aparente. O que pode transbordar, o que pode sair do tanque e ir para aquele tanquezinho de retorno. Legal? Ora, o volume inicial é 60. O coeficiente 2 vezes 10 a menos 4. E a variação de temperatura é a final, ou máxima, que ele pode adquirir, que ele pode estar sujeito, menos a inicial 20. Tudo isso aqui igual a 0,48. Tá bom? Opa, quanto vai dar isso aqui? 120 vezes 10 a menos 4, que multiplica T menos 20, isso igual a 0,48. 120 vezes 10 a menos 4 vai passar lá para baixo. Mas antes de passar, vou fazer isso aqui, ó, moçada, colocar assim, ver se vocês concordam comigo, trazer a vírgula para cá, ó. Para trazer a vírgula para essa posição, vou andar quantas casas? 3 casas, então vai ficar 0,12 vezes 10 a menos
1, 2, 3 casas. Opa, vou andar 3 casas, menos 1 aqui, ó. Fechou? Beleza? Isso, t menos 20, que é igual a 0,48. Tá? Por que você fez isso, Pica-Pau? Calma, ó, você vai reparar comigo o seguinte, t menos 20 vai ficar desse lado da igualdade. Vou passar para o outro lado da igualdade, isso aqui, então vai ficar 0,48 dividido por 0,12 vezes 10 a menos 1. Opa, olha essa continha aqui. Não é uma continha absurda. 0,48 dividido por 0,12. Não é a mesma coisa que 48 por 12? Vai dar 4. Opa, então, setinha pedagógica aqui, ó. Vamos puxar ali. Vai ficar repetindo ali, ó. T menos 20, não preciso aqui do parênteses, é igual a 0,48 por 0,12, 4. O 10 a menos 1 que está embaixo, passa para cima, passa com sinal trocado, 10 a mais 1. E aí, moçada? Poxa, agora vai ficar t menos 20, que é igual a 40. O 20 passa negativo para o outro lado positivo. Opa, então a temperatura máxima aqui, esse automóvel e, consequentemente, o tanque pode ficar sujeito é de 60 graus Celsius, porque a partir de 60 graus Celsius, aí começa a verter combustível, começa a transbordar, sair para fora, né? Sair para fora foi ótimo, né? Sair do tanque, inclusive do tanque de reserva ali. Joia? Moçada, com isso, nós temos, né, uma apresentação. Vamos voltar ali para o nosso vídeo, tá? Nosso estúdio. Aqui eu tenho então uma apresentação para vocês, moçada, de termologia e dilatação. Temos ainda uma parte especial de eletrodinâmica para apresentar para vocês. Eu vou colocar no site, eu quero que você entre lá, que você frequente o Bora, que você vá lá no link, tá? Veja as nossas apresentações, os materiais extras que os professores vão colocar para vocês, beleza? Tudo para quê? Para que vocês tenham uma excelente preparação aí, para que você faça uma prova tranquilamente, beleza? Um grande abraço a todos. Estou chamando aqui meu amigo Gaspar. Chega aí, Gaspareto. Vamos dar aí uma boa prova para eles. Mas, moçada, não se preocupem. Material vocês vão ter lá. Entrem no site. Frequentem nosso site que vocês vão receber nossos materiais. Não é verdade? Velho Godinho, passando aqui para desejar uma boa sorte para o pessoal aí na prova da Unifenas. Um grande abraço. Desejar, tipo assim, que o Bora vai estar durante a semana, né, Pica? A gente vai estar postando mais coisas, vai estar dando suporte a vocês. Dando suporte para vocês. Mais algumas dicas que a gente ficar aí sabendo que possa estar ajudando vocês, a gente vai estar ajudando. E agradecer os professores. Sem dúvida. Passaram o dia aqui com a gente. Nossos dizer para vocês mestres. que não é fácil. Não. O nervosismo aqui. Muitas vezes a gente fala, Pica, é mais fácil a gente estar na frente de 200 alunos do que estar aqui na frente de uma câmera. Não é fácil, galera, não é fácil. E manter essa qualidade que a gente procurou manter. O feedback da galera na internet tá bacana sobre a qualidade. Sim, não é sim, fácil. Vocês não imaginam a movimentação que tem que ser feita para ter o quê, Pica? Deu mais de 9 horas de transmissão ao vivo, tá certo? Não é fácil, galera, manter. Tá? Então, assim, pedimos desculpa para vocês de qualquer eventualidade, né, Pica, que a gente tem aí cometido. Agradecer todos os professores, agradecer aí o Fábio, o Danilo e o Douglas, principalmente, que é o responsável pela transmissão aqui nossa, que é o responsável pela parte do estúdio, que passou o dia com a gente aqui. Então, a gente agora, né, vai finalizar. Como diz aquele apresentador lá, um apresentador de televisão, ele fala assim, quem é bom faz ao vivo. E avisar vocês agora que a gente vai deixar a aula do Jagunço, avisar que ela não é ao vivo. Tá? A aula do Jagunço foi gravada por outros motivos. Então a gente vai finalizar deixando a aula do Jagunço aí para vocês e dizer que durante a semana a gente vai postar todas essas aulas desmembradas, tá? De cada professor. Vai estar lá no site do Bora, acompanhe o site do Bora, se inscreva no canal do YouTube para você poder estar sempre tendo as informações mais fresquinhas possível. Tá? E dizer, né, Pica, boa sorte, agradecer, parceiro. Grande abraço, obrigado, meu velho. Grande abraço, sucesso, galera. Abraço, boa sorte para vocês, tamo junto. #SomosBoraPassar. Bora passar, um abraço.